Olá, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Gerência de Projetos de Software. E nós vamos dar continuidade na aula de hoje ao conteúdo que nós começamos na aula anterior. Nós começamos a falar de grupos de processos de execução. Falamos das atividades centrais desses processos de execução e agora nós vamos falar sobre comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. E finalizamos os processos de execução. Na aula anterior, nós falamos sobre esses dois processos centrais, que é o processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto e também o processo de gerenciar o conhecimento do projeto. São processos centrais porque esses processos eles possuem uma área de integração aqui com todo o projeto, delimitado por essa linha tracejada, e fazem parte do gerenciamento da integração do projeto. Também falamos na aula anterior sobre o gerenciamento da qualidade do projeto e também dos recursos. Isso sob a ótica da execução, porque todos esses agrupamentos eles já foram planejados e eles nesse momento aqui, nessa etapa do projeto, eles estão sendo executados. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de comunicações, resposta aos riscos, aquisições e também engajamento das partes interessadas. E finalizamos os processos de execução. O primeiro processo é o processo de gerenciar as comunicações. Partimos do pressuposto que nós já temos um plano de comunicação feito na etapa de planejamento do projeto e esse plano ele determina quais são as partes interessadas do projeto e quais são as informações, quais são e quando eu devo passar essas informações para cada uma das partes interessadas. Se essa informação, se ela vai ser comunicada de forma verbal, de forma escrita, ou por meio de algum artefato do projeto. Esse processo de gerenciar as comunicações é um processo de execução para assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação e gerenciamento e monitoramento, juntamente com a disposição final das informações do projeto, ou seja, controlar todo o fluxo de informações que acontece pelo projeto, no decorrer do projeto, controlar desde a sua criação, o seu refinamento até a distribuição e armazenamento dessa informação também, para que essas informações elas possam entrar também no rol de lições aprendidas e também ser incorporadas às informações prévias da organização. E o objetivo da execução desse gerenciamento das comunicações é fazer com que as informações do projeto cheguem de forma oportuna e adequada. O que significa? Adequada da melhor forma possível, seja por meio de comunicação escrita, por comunicação falada e oportuna, que chegue na hora correta. Tá? Chegue na hora correta e para as partes corretas. Não faz sentido, por exemplo, a gente comunicar tudo o que acontece no projeto para todo mundo, A gente criar um e-mail com cópia para todo mundo e ficar soltando, bombardeando todas as partes interessadas, todos os membros da equipe, com todas as informações como se a gente tivesse pensando num ambiente mais democrático, mas na verdade esse fluxo, esse volume de informações excessivo, ele prejudica a comunicação porque ele faz sombra nas informações que realmente são importantes e que não chega de maneira adequada para quem precisa. Então esse processo de gerenciar as comunicações, ele possibilita um fluxo de informação eficiente e eficaz entre a equipe do projeto e as partes interessadas. É colocar o mesmo plano de comunicação em funcionamento. Quais são as possíveis saídas desse processo? Então, eu tenho as comunicações do projeto em si e atualização em diversos documentos do projeto, porque a informação é o meio que a gente usa, a comunicação é o meio que a gente usa para transitar as informações do projeto. E essas informações pode ser que elas
gerem solicitações de mudanças, pode ser que elas gerem adaptações nos requisitos do projeto de software, que não foram documentados no início, né, na etapa de planejamento. Então, à medida que as comunicações fluem no projeto, elas podem ter impacto também nos processos de planejamento. Agora, passamos para o gerenciamento dos riscos do projeto. E o primeiro processo, né, e único desse agrupamento de processos de gerenciamento de riscos é o processo de implementar respostas aos riscos. Como eu venho sempre falando, nesses processos de execução, nós colocamos em prática, nós implementamos o trabalho que já foi planejado. Então, quando nós iniciamos um projeto de software, nós levantamos todos os riscos que podem ocorrer durante o seu desenvolvimento. E de posse desses riscos, a gente vai classificá-los conforme a probabilidade e o impacto de cada um. E nós vamos acompanhar esses riscos ao longo de todo o projeto. A gente nunca pode tirar o olho desses riscos, porque eles podem acontecer no tempo que eles foram previstos, ou eles podem ser desencadeados por algum outro gatilho dentro do projeto. E se a gente não manter esse acompanhamento de perto, pode acontecer dele ser executado antes do previsto, né, dele ser desencadeado antes do previsto e causar algum dano ao projeto. Então, esse processo de implementar respostas aos riscos é colocar em prática o plano de gerenciamento de riscos. É o processo de implementar os planos acordados de resposta aos riscos. E o que esse processo garante? Ele garante que as respostas aos riscos que foram identificados sejam executados de maneira adequada, tanto no esforço desempenhado também quanto no tempo de resposta. Dessa forma, o gerente de projetos de software ele consegue abordar a exposição geral aos riscos do projeto, ele consegue ter uma visão macro de como que o projeto está correndo e qual que é o impacto desses riscos e se realmente esses riscos estão acontecendo. É possível também minimizar as ameaças individuais ao projeto, porque a ideia de se implementar respostas aos riscos é resposta planejada antes que esse risco aconteça. Você conseguindo implementar essa resposta em tempo hábil, você vai minimizar essas ameaças, porque não existe projeto sem risco. Todo projeto tem um risco. Se não há risco envolvido, muito provavelmente não seja necessário criar um projeto para se atingir esse objetivo. E também maximizar as oportunidades do projeto. À medida que você vai liberando os riscos envolvidos no projeto, é possível que esse projeto abra oportunidades para braços de outros projetos ou até melhoria nas entregas que são feitas para o cliente. Como saídas aqui, a gente pode ter as solicitações de mudança, dependendo dos riscos, né, que são identificados e manejados, e também atualização em todos os documentos do projeto. Seguindo, nós vamos falar agora de gerenciamento das aquisições do projeto. O que é isso? É o processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato. É você partir do princípio que você já tem quais são os recursos que precisam ser adquiridos e você vai colocar esse processo de aquisição desses recursos para andar dentro do projeto. Não necessariamente é o gerente de projetos que vai efetuar a compra mesmo, né? Vai fazer todo o processo de compra, de aquisição desse recurso. Mas o papel, né? O principal papel do gerente de projetos de software é contactar vendedores, possíveis vendedores, selecionar quais podem entregar esse produto e iniciar o processo de contratação. Então ele vai selecionar um vendedor
qualificado e também implementar um acordo legal para entrega. Por quê? A figura, né, o indivíduo, o gerente de projetos de software, ele é a cabeça do projeto que tem uma visão geral de todo o processo. Muitas aquisições começa e termina pela mão de um gerente, mas sempre elas vão passar também pelas mãos de técnicos especializados. Vamos supor que nós estamos implementando um software e esse software ele vai funcionar, ele vai rodar, ele vai entrar em produção dentro da empresa e essa empresa não tem ainda uma infraestrutura de data center para poder hospedar esse software e os seus dados. Nós vamos precisar adquirir essa infraestrutura e o gerente de projetos não é especialista em redes, ele vai precisar de membros da equipe para auxiliá-lo nessa condução das aquisições. Mas o processo de aquisição sempre começa e sempre termina pelas mãos dele, ou para identificar quais os recursos são necessários, ou no recebimento do produto, né, que foi adquirido, validando que aquele produto é exatamente o que o projeto precisa. Então, como saída desse processo, eu vou ter a seleção dos vendedores, os acordos, né, que seria uma prévia do contrato, solicitações de mudança, caso seja necessário também, e atualizações nos planos de documentos, planos e documentos do projeto. Por último, para a gente finalizar, gerenciar o engajamento das partes interessadas, que é um dos principais desafios do gerente de projeto de software, é colocar todas as cabeças envolvidas, tanto as partes interessadas quanto os membros da equipe de desenvolvimento, colocar todas essas cabeças em sintonia para atingir os objetivos do projeto. Então, essa atividade, gerenciar o engajamento das partes interessadas, é o processo de comunicar, tá? De estabelecer vínculo com as partes e trabalhar com essas partes interessadas para atender às necessidades e expectativas. Eu disse para vocês já anteriormente que é um dos grandes desafios, porque cada uma das partes interessadas em projetos possui necessidades e expectativas diferentes. E se o gerente de projeto de software não tomar o cuidado, né, não for cuidadoso ao manejar essas partes interessadas, as necessidades de uma parte interessada pode sobrepor as necessidades de outras, ou também as expectativas das partes interessadas podem ser muito maiores do que de fato os objetivos finais do projeto. Então, o projeto pode atingir os objetivos finais, pode realizar as entregas, mas na cabeça das partes interessadas ele não vai atingir as expectativas. O objetivo do gerente de projeto nesse caso é controlar o que o projeto de fato vai entregar e a expectativa de cada uma dessas partes. Então ele precisa também lidar com questões e promover a participação adequada das partes interessadas. Isso significa não dar muito espaço para uma parte interessada, de modo que ela tome conta de todos os objetivos e expectativas do projeto, mas também não deixar que uma parte interessada se afaste do projeto durante o seu desenvolvimento, porque isso vai quebrar a cadeia de comunicação, de acordos, enfim. E esse processo também ele permite que o gerente aumente o nível de apoio dessas partes interessadas e minimize a resistência. Tudo baseado em negociação. Como saídas desse processo, como quase todos os processos de execução, eu tenho solicitações de mudança e atualização no plano de gerenciamento do projeto e também nos demais documentos do projeto. Ok, pessoal? Então aqui nós finalizamos o que seria o grupo de processos de execução, que é um grupo de processos pequeno, mas é um grupo que consome boa parte dos recursos do projeto. E os processos de execução na prática, aqui a gente viu que são pequenos, mas eles permeiam todo o
toda a execução do projeto, ou pelo menos na grande parte do tempo que ele consome. Nas próximas aulas, nós vamos começar uma sequência de aulas e vamos falar sobre processos de monitoramento e controle. E aí encerramos o conteúdo do PMBOK após a gente tratar também dos processos de encerramento. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.